E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, hoje a gente trouxe um tema que é um tema um pouco voltado à obstetrícia, mas é um tema que a gente tem muita dúvida. A gente vai falar hoje sobre puerpério. O que é puerpério? Quando começa, quando termina, o que está envolvido ali de sintomas da paciente no puerpério. Eu acho que é um assunto bem interessante. Então, se você gosta, se você está grávida, se você conhece alguém grávida, se você gosta dessas informações, se inscreva aqui no canal e bora pro vídeo. Pessoal, o que é o puerpério e quanto tempo ele dura? Bom, a primeira definição do puerpério é o período que ocorre após o nascimento da criança. Existe um termo, uma peculiaridade técnica do puerpério que para a gente da obstetrícia, 1 hora depois, na verdade depois que nasceu o neném, ainda tem algumas outras etapas, que é, por exemplo, a dequitação placentária. Então a dequitação placentária ainda é um tempo de parto. E existe o que a gente chama de hora de ouro, que é 1 hora depois ali da dequitação placentária, que são as principais complicações que ocorrem com o parto. Bom, se o puerpério basicamente começa ali 1 hora depois do parto, ou exatamente depois da saída da placenta, isso não muda muito a definição, mas basicamente, depois que terminam todas essas etapas de evolução clínica no trabalho de parto, começa o puerpério. O que é o puerpério, então? É o período depois do nascimento ali, da dequitação placentária e dessa evolução do parto. Beleza, quanto tempo dura o puerpério? Difícil saber, mas a definição mais correta desse período é o tempo que demora para os órgãos, para o organismo materno voltar para o estado pré-gravídico, ou seja, voltar para o estado que a paciente não estava grávida. Então existe toda uma acomodação do útero, existe toda uma volta gradual além das contrações do útero, para o útero não sangrar, toda a parte hormonal, tudo isso está envolvido no puerpério. Então o puerpério é esse período onde o corpo da paciente deixa de estar no momento grávida e se torna num estágio ali sem ação hormonal, sem aquelas modificações pélvicas que a paciente sofreu durante a gestação, beleza? Bom, existem alguns sinais que estão presentes durante a gravidez que não acabam necessariamente no puerpério. E o puerpério basicamente dura entre 40 dias, entre o nascimento e 40 dias. Alguns livros mostram 42 dias, ou seja, 6 semanas de tempo ali depois do nascimento, tá bom? Bom, e esse é o mesmo período que a gente chama da resguarda. Então, todo mundo conhece o puerpério como a resguarda, porque é um período também que a gente pede para a paciente não ter relação sexual. A resguarda é muito importante, porque como o organismo da mulher está voltando para o período ali, para o estado pré-gravídico, existem alguns riscos importantes de infecção. Então, não pode namorar no resguardo, tá bom? Não pode namorar ali durante o puerpério, porque o colo do útero está voltando a fechar, e aí você pode ter infecções bem graves durante este período, beleza? Bom, a gente até recebe algumas perguntas de vez em quando, se é possível engravidar no resguardo, então por isso que a gente também decidiu gravar esse vídeo. Basicamente não pode namorar, então não dá nem para perguntar se você vai engravidar ou não vai engravidar no resguardo, porque você não vai ter, teoricamente, relação nesse período, beleza? Existe uma outra informação bem típica desse período que são chamadas as loquiações. O que são loquiações? É a saída de sangramento, basicamente é toda a limpeza que tem ali no útero, toda a secreção, membrana, tudo aquilo que vai saindo do útero neste período de 40 dias. E os livros mostram que eles são bem característicos, eles mudam de cor, mudam de nome e tem uma evolução muito característica. Então, o primeiro sangramento do pós-parto ali, ele é vermelho, que é a loquiação rubra. Depois ele vai ficando um pouquinho mais marrom, que seria um sangue ali, o finalzinho de um sangramento. Então a loquiação muda para uma cor mais marrom. Depois ela muda para uma cor amarela, e até chegar na última loquiação, que é a loquiação alba, que é de cor branca. Então, o obstetra também consegue acompanhar este período pela coloração da loquiação. O paciente volta em consulta e o obstetra fala: poxa, que cor que tá? Ah, tá amarelinho. Ah, então tá bom, as coisas estão evoluindo bem, tá branquinho, então estamos chegando aí no final do período de puerpério, beleza? Uma outra coisa que todo médico obstetra fala para paciente é como evitar a gravidez. Então, basicamente, depois do parto, você vai passar no seu médico obstetra pelo menos 2 vezes nesse período de 40 dias. Um retorno ali precoce entre o 7º e o 10º dia,
que você vai olhar às vezes cicatrização, vai olhar a dor da paciente, vai olhar essa cicatrização do cortinho do parto, se for necessário no parto dela. Você vai olhar essa cicatrização assim por diante. Na segunda visita, que é quase no final do puerpério, você vai ter que orientar a paciente e o casal como para contracepção, tá bom? A paciente vai estar amamentando. Normalmente as pacientes que amamentam, elas não engravidam neste período, mas a contracepção é super importante. Logo depois de que acaba o período do puerpério, a hora que volta ao normal, algumas pacientes elas engravidam ali no final do resguardo. O casal está um tempo sem ter relação sexual, as coisas voltam ao normal e o casal pode engravidar. Bom, a paciente quando está amamentando, a prolactina, ele é um hormônio que está envolvido na liberação, na produção do leite, assim junto com a ocitocina, que é um hormônio liberador dos ductos ali, é um hormônio do amor que a gente chama. Basicamente eles trabalham nesse ciclo de amamentação da lactação da paciente depois do parto. E esses dois hormônios eles inibem basicamente a ovulação. Existe um bloqueio do eixo da mulher para a paciente não ovular e não engravidar. Mas quando a paciente começa a misturar um pouco de alimento, quando a amamentação não é exclusiva, esses hormônios podem cair e a paciente pode ovular e pode gerar gestação. Então a paciente não está protegida quando está amamentando. Então pensar em contracepção, não confiar só que a paciente esteja bloqueada com a amamentação. E mais uma coisa bem importante também, os tratamentos hormonais, as contracepções, elas não podem conter nenhum tipo de estrogênio. Então a contracepção neste período é feita com a progesterona. Essa é uma informação médica. Existem várias pílulas que você usa de forma contínua nesse período, mas todas essas pílulas têm que ter progesterona, que é um hormônio que não atrapalha ali a amamentação, não corta a amamentação, não causa nenhum outro problema. Nesse período, os DIUs também são muito indicados. Eles são muito indicados porque a paciente provavelmente não vai engravidar num curto período, num espaço de tempo. O paciente não precisa ficar lembrando, porque a paciente tem muito sono, tem privação do sono nesse período. Então, o DIU é uma excelente opção para contracepção. Joia? Então, a volta dos órgãos ao normal, a paciente até comenta às vezes que a parte pélvica dela está voltando ao normal, doutor, as coisas parecem que estão se encaixando de novo aqui, parecendo estar muito solta na minha barriga, e realmente essa é a sensação que dá nas pacientes que acabaram de ter o nenê ali. O útero volta todo ao normal, ele diminui de volume. Para vocês terem uma ideia, um útero fora da gestação ele mede 70 ml e um útero no finalzinho da gestação pode medir ali no mínimo 3 litros. Então o útero fica bem grande, bem maior. E a sensação que as pessoas têm do útero na gestação, elas falam assim, poxa, eu achei que o útero fosse grande. Quando a gente olha um útero numa paciente mesmo, ao vivo, ali, a gente vê que o útero é muito pequenininho, mede ali 70 ml até 9, 10 centímetros. No máximo um útero que não tem nenhum problema, que não teve várias gestações, assim por diante. Beleza? Então esse era um pouquinho do puerpério, evitar relações sexuais, pensar em contracepção, observar a loqueação. Aí uma outra coisa super importante é quais remédios que podem ser tomados no puerpério. Essas também são informações que o médico vai te dar durante esse período. Combinado? Pessoal, espero que vocês estejam gostando aí do nosso conteúdo, espero que vocês estejam gostando, vocês gostaram desse puerpério. Se você tiver no seu puerpério, me fala seus sintomas. A gente comentou um pouco dos sintomas aqui, mas tem várias alterações ali. Ele é um período muito importante para o blues puerperal, para as depressões pós-parto. Existe todo um tratamento para depressão pós-parto nessas pacientes que acabaram de ganhar nenê. Então comenta aí, se vocês querem que a gente fale sobre blues puerperal, depressão pós-parto, comenta que a gente fale especificamente deste problema que o puerpério pode enfrentar, que a mulher pode enfrentar durante o puerpério. Valeu, pessoal! Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Se você gostou do conteúdo, dá um like aqui para ajudar o nosso canal. A gente já tem quase 500 milhões, na verdade a gente tem mais de 500 milhões de visualizações. A gente viu isso essa semana. Queria agradecer demais a todo mundo que assiste nossos vídeos. Um abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.